Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da ONI-BTC e hoje o tema é segunda camada do Bitcoin ou especificamente Lightning Network, o que viabilizou a implantação do Bitcoin em El Salvador. É Bitcoin, é cripto e é universidade. Roda a vinheta. E antes de entrar no conteúdo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, ative o sininho para você receber todas as notificações de todos os conteúdos que saem aqui na ONI-BTC. E antes de falar especificamente da segunda camada do Bitcoin, da Lightning Network, eu vou falar um pouco de como uma blockchain ela é constituída e falar da blockchain do Bitcoin. Como é que funciona? Eu não sei se você já ouviu falar, mas toda blockchain ela precisa resolver um problema do trilema da blockchain. E como é que é isso? Cada blockchain ela pode escolher duas de três funcionalidades. Quais são elas? Descentralização, escalabilidade e segurança. Falando especificamente da blockchain do Bitcoin, o que ela escolheu? Descentralização e segurança, assim como a Ethereum, mas ela está mudando. Voltando e falando da blockchain do Bitcoin, a gente tem aí uma rede extremamente descentralizada, a mais descentralizada de todas, e extremamente segura, e isso já foi provado ao longo do tempo. Mas, como a gente sabe também, o Bitcoin ele é uma moeda, essencialmente nasceu para servir de pagamento de pessoa para pessoa, como consta no white paper. E como é que você vai fazer isso se você não tem escalabilidade? Hoje, se você for fazer uma transação dentro da blockchain do Bitcoin, você vai gastar aí pelo menos uns 10 minutos para conseguir validar e finalizar uma transação. E se você for pensar isso no dia a dia das pessoas, é muito tempo. Você não consegue colocar o Bitcoin e utilizar ele numa primeira camada na blockchain principal, levando todo esse tempo para você conseguir concluir uma transferência de moedas. E aí, se você for pensar na aplicabilidade no dia a dia, isso é nitidamente um limitador. E por conta disso que muita gente não considerava o Bitcoin com esse potencial de virar uma moeda que hoje virou em El Salvador, mas por quê? Eles estão utilizando uma segunda camada. E aí entrando agora na Lightning Network. O que ela viabilizou e como está sendo operacionalizado isso lá em El Salvador? Você tem ali uma primeira camada, que é a camada do Bitcoin, e aí se cria uma segunda camada que é vinculada a essa primeira. E como é que isso é feito? É travado ali uma quantidade de bitcoins e essa quantidade de bitcoins elas dão a condição para que você comercialize, para que você faça microtransações de forma rápida e com baixo custo, desde que você não ultrapasse o valor que está ali bloqueado. Então, se você quiser criar uma Lightning Network ou uma solução de segunda camada, o que você precisa fazer? Deixar bitcoins trancados ali como garantia e você consegue fazer microtransações dentro desse valor que você tem preso, e que é exatamente o que acontece hoje em El Salvador. As pessoas, quando elas vão fazer as transações, elas não fazem na blockchain principal, elas fazem na solução de segunda camada, que permite essa agilidade com valor super baixo e essa escalabilidade. Por isso que está sendo e que foi implementado em El Salvador para que as pessoas no dia a dia pudessem utilizar o Bitcoin. E aí, com o aumento dessas soluções de segunda camada, que hoje a gente consegue visualizar em El Salvador que está funcionando, e no Brasil é o segundo país que mais utiliza, você quebra um pouco aquela barreira e aquele ceticismo de se utilizar o Bitcoin como moeda. Porque se você for pensar nessas soluções de segunda camada, é extremamente possível que você consiga utilizar o Bitcoin, porque você vai ter ali na primeira camada a segurança, a descentralização que sempre teve, e vai conseguir a escalabilidade necessária na segunda camada, sem mexer aqui na primeira camada, mas tendo a segurança e a descentralização dela. Então, todo mundo que pensava que o Bitcoin poderia ser utilizado mais aí só como reserva de valor, está começando a mudar um pouco isso e vendo muita possibilidade nessas utilizações de segunda camada. Apesar de crescente hoje essas utilizações, ainda precisa ser mais disseminada. Todo mundo precisa ter consciência de que sim, é possível você utilizar o Bitcoin de uma forma escalável, rápida e com custo baixíssimo. E aí você coloca em xeque as demais criptomoedas
que tem como intuito servir como moeda de troca. E aí eu posso citar aqui a Dash, a Zcash e tantas outras que também têm esse intuito e que, de certa forma, acabam ficando ameaçadas, porque a dominância do Bitcoin é muito grande. Se o Bitcoin consegue resolver o problema mais grave, mais crítico dele, que é a escalabilidade por meio dessa segunda camada, por que eu migraria do Bitcoin para uma outra criptomoeda, sendo que eu tenho a segurança e a descentralização e todo esse tempo de teste e toda essa disseminação do Bitcoin? Para que eu migraria para uma outra solução? Exatamente, o Bitcoin aí, além de ser uma reserva de valor, também passa a ganhar um status e uma condição de sim ser uma moeda corrente e sim ser utilizado no dia a dia. Ficou alguma dúvida sobre esse tema de Lightning Network, de solução de segunda camada? Eu sei que não é tão simples, é um pouco complexo tudo isso. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e, como eu sempre digo, só o conhecimento liberta o homem. Um abraço do Pereira. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.